Olá, vamos agora aprender sobre o ponto. O que é um ponto? Quem já viu um ponto? Onde que eu encontro o ponto? Um ponto se vende na feira? Eu compro um ponto no supermercado? Não, o ponto é algo abstrato. O ponto nem tem peso, nem tem medida, não tem altura, nem a largura, nem comprimento, não tem volume. Certo? O ponto é uma entidade matemática sem dimensões, certo? E ela pode ser representada de várias maneiras, seja ela através de duas retas cruzadas ou através do pontinho do i, aquele pinguinho do i. Então, aqui na nossa disciplina, nós vamos representar o ponto com o pinguinho do i. Um ponto, ele vai ser representado a partir das suas coordenadas descritivas. O que é que são coordenadas descritivas? Vão ser os valores de abscissa, afastamento e cota, certo? Antes de entender o que é abscissa, afastamento e cota, vamos entender sobre as projeções do ponto. Vocês viram na aula de espaço, né, que o objeto ele tem suas projeções horizontais e projeções verticais. Um ponto, ele vai permitir ter três projeções. P0 é a projeção do ponto na linha de terra, P é a projeção horizontal do ponto e P' é a projeção vertical do ponto, certo? Sempre que eu for representar ponto, eu represento ele com letra maiúscula e entre parênteses. Ok? Então, ponto sempre com letra maiúscula entre parênteses, se for o ponto objeto. P0, projeção do ponto na linha de terra. P, projeção horizontal, que é aquilo que é projetado no plano horizontal. E P' é a projeção vertical, aquilo que é projetado no plano vertical. Então, a abscissa de um ponto está relacionada com a projeção do ponto na linha de terra. O afastamento do ponto está relacionado com a projeção horizontal deste ponto. E a cota do ponto está relacionada com a projeção vertical do ponto. E o ponto, gente, pode ser representado por várias letras, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, certo? Desde que ela seja sempre maiúscula. Observe aqui, nós temos este ponto A, certo? Ponto objeto A, como é que eu sei que é o ponto objeto A? Porque ele está entre parênteses, ok? Então, aqui é o ponto objeto A. O que é a projeção do ponto na linha de terra? A projeção do ponto na linha de terra vai ser o quê? Vai ser o encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra, certo? O encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. O que é plano de perfil? Plano de perfil é aquele plano que é ortogonal ao plano horizontal e ortogonal ao plano vertical. Então, no espaço vão existir infinitos planos de perfis, certo? E também lembrando que o plano de perfil, o tamanho dele ele é infinito. Ele atravessa aqui os 4 diedros, certo? Para melhorar e entender, eu representei aqui o plano de perfil apenas ligando entre as projeções deste ponto. Todo e qualquer ponto vai estar sempre situado em um plano de perfil, certo? Então, aqui eu tenho meu ponto objeto A, certo? O que é a projeção do ponto na linha de terra? É o encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. Então, aqui, ó, é o meu A0. O que é a projeção horizontal do ponto? É quando este ponto ele é projetado no plano horizontal. Então, ó, raios projetantes parte do infinito vão inserir no ponto e projetar ele no plano horizontal. Então, aqui, ó, A é a projeção horizontal do ponto.
E o que é a projeção vertical do ponto? É quando ele for projetado no plano vertical, que eu chamo de A'. Então, raio projetando parte do infinito, vai inserir no ponto e projetar ele no plano vertical, certo? Então, A0, projeção do ponto na linha de terra, A, projeção horizontal do ponto e A', projeção vertical do ponto, ok? Então, a gente representa um ponto no espaço através das suas coordenadas descritivas e das suas projeções, certo? Então, projeção A0, projeção A e projeção A'. Agora, as coordenadas descritivas vão ser o quê? Vão ser os valores, certo? Vão ser os valores. Vamos entender primeiro o que é a abscissa. A abscissa do ponto está relacionada com a projeção do ponto na linha de terra. O que é a abscissa? Vai ser a distância entre o plano referencial de origem, ou seja, no espaço eu vou estabelecer um plano referencial de origem, onde a partir dele, certo? Para a direita eu vou ter valores positivos de abscissa e para a esquerda eu vou ter valores negativos de abscissa. Então, a abscissa de um ponto X vai ser a distância da origem, do plano referencial de origem, até o plano de perfil que contém o ponto, ou seja, da origem até o A0. Então, aqui está o meu valor de abscissa, certo? Se este ponto estivesse à esquerda da origem, do plano de origem, estivesse para cá, à esquerda, o valor de abscissa seria negativo. Como ele está aqui à direita, né? Se eu girar, quando eu falo esquerda e direita, é que se eu girar este plano e ficar vendo só o primeiro e o quarto diedro, né? Eu vou ter direita e esquerda. Então, aqui para a direita, a abscissa ela é positiva. Vamos entender agora o que é afastamento. Afastamento vai ser a distância da linha de terra até a projeção horizontal do ponto. Ou a mesma coisa, do plano vertical até o ponto objeto, certo? Então, eu tenho o valor de afastamento da linha de terra até a projeção horizontal do ponto, certo? Se o afastamento ele for medido para a direita, aqui olhando já o espaço de frente, onde eu vejo os 4 diedros, se o afastamento for medido no semiplano horizontal anterior, ele vai ser positivo. Se o afastamento for medido para o semiplano horizontal posterior, ele será negativo. Então, afastamento positivo, semiplano horizontal anterior. Afastamento negativo, semiplano horizontal posterior. Cota. O que é a cota? Cota está sempre relacionada com a altura. Vai ser a distância da linha de terra até a projeção vertical do ponto ou do plano horizontal até o ponto objeto, certo? Pode ser esses dois conceitos. Então, cota, ela vai ser medida sempre no plano vertical. Se a projeção vertical estiver acima da linha de terra, a cota terá valor positivo. Se a cota tiver projeção vertical abaixo da linha de terra, o valor será negativo. Então, se a projeção vertical estiver no semiplano vertical superior, ela será cota positiva. Se a projeção vertical estiver no semiplano vertical inferior, o valor de cota será negativo. Então, veja que esse objeto aqui, esse ponto objeto A, está no primeiro diedro. Por que ele está no primeiro diedro? O afastamento dele é positivo e a cota é positiva.
E o valor da abscissa precisa ser positivo ou negativo? Não. O valor de abscissa tanto faz ser positivo ou negativo. Tanto faz ele estar à direita ou à esquerda do plano referencial. Porque se ele estiver à direita ou à esquerda, meu ponto objeto não vai sair do primeiro diedro. Então, para a gente situar um ponto no diedro, primeiro, segundo, terceiro ou quarto, a gente só precisa saber o valor de afastamento e cota, se será positivo ou negativo. Então, quando o ponto está no primeiro diedro, a abscissa tanto faz ser positiva ou negativa, mas o afastamento precisa ser positivo e a cota também positiva. Quando um ponto está situado no segundo diedro, vejam que o ponto B está situado no segundo diedro, certo? Então, o valor da abscissa tanto faz ser positivo ou negativo. O afastamento deste ponto vai ser negativo e a cota será positiva. Então, ponto no segundo diedro, ele tem afastamento negativo e cota positiva. Para um ponto no terceiro diedro, ponto C está situado no terceiro diedro. Então, a abscissa tanto faz ser positiva ou negativa. O afastamento é negativo e a cota também negativa. Vejam que o ponto no terceiro diedro é o contrário do primeiro. Primeiro é afastamento positivo e cota positiva. Terceiro é afastamento negativo e cota negativa. E um ponto, se estiver no quarto diedro, ele vai ter valor de afastamento positivo. E o valor da cota será negativo, certo? Afastamento positivo, cota negativa. A abscissa tanto faz ser positiva ou negativa. Então, o ponto D está situado no quarto diedro. Observe o seguinte, se eu tivesse um ponto situado aqui no semiplano vertical superior, certo? Um ponto objeto estivesse situado no semiplano vertical superior, a sua projeção horizontal estaria onde? Estaria na linha de terra. Um ponto estaria aqui, situado no semiplano vertical superior, sua projeção horizontal estaria na linha de terra. Então, se a projeção do ponto estivesse na linha de terra, ele nem tinha valor de abscissa para a direita nem para a esquerda. Então, quando um ponto pertence ao plano vertical, ou seja, está situado no plano vertical, ele tem sempre afastamento zero, ok? Se um ponto estiver situado no plano horizontal, certo? Se um ponto estiver situado no plano horizontal, ele vai ter o quê? Projeção vertical na linha de terra. Projeção vertical desse ponto estaria na linha de terra. E ele não teria valor de cota nem para cima nem para baixo, porque a projeção está na linha de terra. Então, o valor da cota deste ponto é zero. Então, sempre que um ponto estiver situado no plano horizontal, ele apresenta valor de cota zero. E se um ponto estiver situado sobre a linha de terra, né? O ponto objeto situado sobre a linha de terra, todas as projeções estarão na linha de terra. Então, ele terá apenas valor de abscissa. Afastamento será zero, porque a projeção horizontal está na linha de terra, e a cota será zero, porque a projeção vertical está na linha de terra. Então, se um ponto pertencer à linha de terra, ele tem afastamento zero e cota zero. Se um ponto estiver situado no plano de origem, aí sim ele vai ter abscissa zero, afastamento zero e cota zero. Então, pessoal, vocês aprenderam a representar um ponto no espaço, tá? Mas no papel, nós não representamos no espaço, nós representamos em épora.
Então, observem aqui esta figura. O que é a épora? Épora é o rebatimento do plano horizontal até sobrepor o plano vertical. Veja que o plano horizontal, o semiplano horizontal anterior, ele vai ficar sobreposto ao semiplano vertical inferior e o semiplano horizontal posterior vai ficar sobreposto ao semiplano vertical superior. Assim, o afastamento, quando ele é positivo, que ele é medido no semiplano horizontal anterior, ele vai ser lido para baixo. E o afastamento, quando ele é negativo, que ele é medido no semiplano horizontal posterior, ele vai ser medido para cima, certo? Em relação à abscissa, permanece a mesma coisa. A abscissa positiva eu leio para a direita da origem, a abscissa negativa eu leio para a esquerda da origem. A única coisa que vai mudar vai ser a questão do afastamento. Por quê? Porque na épora, o plano vertical permanece parado e quem gira é o plano horizontal, certo? Então, o afastamento, quando ele é positivo, eu vou ler ele para baixo. E o afastamento, quando ele é negativo, eu vou ler ele para cima, certo? Em relação à cota, permanece a mesma coisa, certo? Cota positiva para cima, cota positiva para baixo. Então, o que é a épora? É a representação do ponto no plano bidimensional, certo? Vamos olhar aqui na prática. Observe que este ponto A está no primeiro diedro, certo? Então, primeiro diedro, afastamento positivo, cota positiva. Então, afastamento positivo eu leio para baixo. Então, a projeção horizontal do ponto vai estar para baixo. Cota positiva eu leio para cima. Então, a projeção vertical do ponto vai estar acima da linha de terra. Todo e qualquer ponto, ele vai ser representado sempre na linha de chamada. O que é essa linha de chamada? Nada mais é do que o encontro do plano de perfil que contém o ponto com o plano horizontal e o vertical, sendo que quando ocorre o rebatimento do plano horizontal, esta linha de chamada ela vai ficar perpendicular à linha de terra. Quando vocês forem desenhar, linha de chamada sempre tem que ser desenhada tracejada, ok? Então, recapitulando, se esse ponto A está no primeiro diedro, ele tem afastamento positivo e cota positiva. Então, projeção horizontal para baixo, projeção vertical para cima. Se o ponto está situado no segundo diedro, veja que o ponto B está no segundo diedro. Então, ele vai ter afastamento negativo e cota positiva, tá? Então, afastamento negativo, quando houver o rebatimento, eu vou ler para cima. Então, a projeção horizontal vai ficar acima da linha de terra. E cota positiva, né? Plano vertical permanece parado, então projeção vertical vai ficar acima da linha de terra. Então, segundo diedro, as duas projeções ficam acima da linha de terra. Terceiro diedro. Terceiro diedro, veja que o ponto C está no terceiro diedro, então ele tem afastamento negativo e cota negativa, né? Então, o que acontece? Se o afastamento é negativo, quando houver o rebatimento, projeção horizontal vai ficar acima da linha de terra. E a projeção vertical continua para baixo, certo? Observem que o primeiro diedro é o contrário do terceiro. O primeiro era projeção horizontal para baixo, vertical para cima. No terceiro, é projeção horizontal para cima, vertical para baixo. Quarto diedro, ponto D está situado no quarto diedro. Então, ele tem afastamento
positivo e cota negativa. Quando houver a épora, o que é que vai acontecer? O afastamento positivo eu leio para baixo. Então, a projeção horizontal do ponto vai estar abaixo da linha de terra. E a cota permanece igual, né? Cota negativa, projeção vertical vai ficar para baixo da linha de terra. Então, um resumo, o que é diedro? Vai ser formado por dois planos de projeção ortogonais, um horizontal e um vertical. O que é a linha de terra? Reta determinada pela interseção dos planos horizontal e vertical de projeção. O que é rebatimento? Rotação do plano horizontal em 90 graus para obtenção da épora. O que é épora? Representação de figuras no plano bidimensional por suas projeções. O que é linha de chamada? Reta perpendicular à linha de terra que liga as projeções horizontais e verticais dos pontos. Cota, distância de um ponto objeto ao plano horizontal. Afastamento, distância de um ponto objeto ao plano vertical. Em relação agora aos planos bissetores, nós estudamos o plano horizontal e o plano vertical, né? Vimos o que é um plano de perfil e também vimos o que é um plano de origem. Plano de origem nada mais é do que um plano de perfil, né? O que é que são planos bissetores? São planos que atravessam o espaço 45 graus, né, na metade entre o plano horizontal e o vertical. Nós temos aqui o bissetor ímpar, que atravessa primeiro e terceiro diedro, e bissetor par, que atravessa segundo e quarto diedro. Olhando aqui de frente, os bissetores, vejam que ele atravessa bem ao meio, então entre o plano horizontal e o vertical eu tenho 90 graus, a metade é 45, então o plano bissetor passa com 45 graus. Bissetor ímpar atravessa primeiro e terceiro, bissetor par atravessa segundo e quarto. E esses planos bissetores dividem o espaço em 8 regiões, tá? Eles dividem o espaço em 8 regiões, conforme vocês estão vendo aqui na figura. Então, aqui mais uma foto, só para vocês verem que o ângulo dos bissetores é de 45 graus, ou seja, bem ao meio. Para que nós vamos estudar os planos bissetores? Para entender as coordenadas de um ponto que pertencem a este bissetor. Então, por exemplo, vamos ver aqui o bissetor ímpar. Se um ponto está situado no bissetor ímpar, né, ele vai ter, qual a característica desse ponto? Ele vai ter o mesmo valor de afastamento e o mesmo valor de cota, visto que esse bissetor ímpar, ele é 45 graus. Então, olha aqui para o ponto C. A mesma distância do afastamento vai ser a mesma distância da cota. Então, os valores são iguais. E os sinais também são iguais. Por quê? Primeiro diedro, afastamento e cota positivo. Terceiro diedro, afastamento e cota negativo. Então, se um ponto pertence ao bissetor ímpar, ele tem afastamento e cota com valores iguais e sinais iguais. O que vai acontecer com a épora desses pontos? As projeções são simétricas. O que são projeções simétricas? A mesma distância da linha de terra até a projeção horizontal vai ser a mesma distância da linha de terra até a projeção vertical, certo? Isso que são projeções simétricas. Então, veja, independente do ponto estar no primeiro ou no terceiro diedro, as suas projeções são simétricas, certo? Ou seja, primeiro diedro, afastamento positivo para baixo. Vamos dar um exemplo aqui, que fosse o valor de 4. Então, estaria 4 centímetros para baixo. E a cota, 4. Então, seria 4
centímetros para cima, ou seja, valores iguais e sinais iguais. Então, as projeções são simétricas. Se um ponto pertence ao bissetor par, vejam aqui, o bissetor par atravessa segundo e quarto diedro, 45 graus. Então, o ponto B e o ponto D pertencem ao bissetor par. Se o ponto pertence ao bissetor par, o valor do afastamento também vai ser igual ao valor da cota. Mas os sinais serão contrários. Veja que, segundo o diedro, o afastamento aqui vai ser negativo e a cota vai ser positiva. O que é que vai acontecer com a épora? Se os valores são iguais e os sinais são contrários. Em épora, as projeções serão coincidentes, certo? Em épora, nós teremos projeções coincidentes. Veja que B, projeção horizontal, está coincidente, 3 tracinhos significa coincidente, com B', que é a projeção vertical, certo? Então, em épora, as projeções são coincidentes. Veja o ponto D, do quarto diedro. Afastamento positivo, cota negativa, mas os valores são iguais. Quando houver a épora, as projeções serão coincidentes, certo? Projeção horizontal e vertical, D coincidente com D', porque afastamento positivo eu leio para baixo e cota negativa eu leio também para baixo. Então, assim, as projeções são coincidentes. Esse exercício, certo? Eu gravei uma aula sobre ele, uma aula prática, onde eu expliquei como colocar os pontos em épora. Certo? Observe, o ponto A está no primeiro diedro. Por que o ponto A está no primeiro diedro? Porque ele tem afastamento e cota positivo. Ponto B está no segundo diedro. Por quê? Porque o afastamento é negativo e a cota positiva. Ponto C está no terceiro diedro. Por quê? Porque as duas projeções são negativas. Ponto D está no quarto diedro. Por quê? O afastamento é positivo e a cota é negativa. Agora, observe esse ponto E. Ele está situado no semiplano horizontal anterior. Então, qual vai ser o valor dessa interrogação? Qual vai ser o valor da cota? Vai ser 0. Lembra o que eu falei na aula? Sempre que um ponto está situado no plano horizontal, ele tem cota 0. Então, o valor da cota aqui vai ser 0. E como é que eu sei que é o semiplano horizontal anterior e não o posterior? Porque o afastamento é positivo. Se o afastamento fosse negativo, seria semiplano horizontal posterior. Agora, o ponto F. Ponto F não tem o valor do afastamento, certo? Então, se o ponto está situado no semiplano vertical inferior, o afastamento dele vai ser 0. Lembram que eu falei no início da aula? Sempre que um ponto pertence ao plano vertical, ele vai ter afastamento 0. Como é que eu sei que é o semiplano vertical inferior? Porque o valor da cota é negativo. Se a cota aqui fosse positiva, seria semiplano vertical superior. Ponto J. O ponto J está situado na linha de terra. Então, o valor do afastamento e da cota será 0, certo? Este ponto vai ter apenas o valor da abscissa, certo? Sempre que um ponto estiver situado na linha de terra, suas projeções estarão também na linha de terra. Se as projeções estão na linha de terra, então os valores das projeções de afastamento e cota serão 0. O ponto L está situado no bissetor ímpar. Veja, bissetor ímpar. Qual a característica de um ponto que pertence ao bissetor ímpar? É afastamento e cota com valores iguais. Então, o valor aqui da cota seria 3. E os sinais também iguais. Então, também seria sinal positivo, 3 e 3.
certo? Bissetor ímpar são valores iguais, sinais iguais. Bissetor par, ó, ponto M está situado no bissetor par. Então, qual vai ser o valor aqui do afastamento? Vai ser 4, positivo. Por quê? Porque quando o ponto pertence ao bissetor par, ele tem valores iguais e sinais contrários. Se a cota é menos 4, então o afastamento vai ser 4, positivo, valores iguais, sinais contrários. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Leiam o livro e agora vão para a próxima aula, que é a aula prática deste exercício que eu mostrei a vocês.